necessário sabermos esperar. Mas nós temos visto que, nesta última hora da igreja na face da terra, por causa da pressa, por causa da falta de tempo, da correria do dia a dia, muitas pessoas têm sido levadas a reclamar, a murmurar, até mesmo a praguejar. E isso são ferramentas que o inimigo ele tem usado para fazer com que as pessoas elas venham errar o alvo, elas venham pecar, elas venham sair da direção de Deus. Para que quando nós nos reunimos no culto, as pessoas se sintam culpadas a tal maneira que as pessoas não sintam a liberdade de adorar, a liberdade de glorificar, a liberdade de oferecer um culto a qual ele é devido ao Senhor nosso Deus. Porque a grande verdade é que tudo isto, o inimigo ele tem um intuito de querer colocar uma geladeira, ou se você preferir um freezer espiritual, no meio da igreja, para que as pessoas elas entrem frias por causa do dia difícil que enfrentaram, e que no meio dessa dificuldade murmuraram, reclamaram, praguejaram, para que aqui, depois que terminar o culto, elas saiam congeladas daqui. Porque este é o intuito do inimigo de nossa alma. Mas eu tenho uma palavra de Deus para nossa vida aqui nessa noite. Porque foi louvado aqui que há muitas armadilhas. A Evelyn e a Esther cantaram aqui, há muitas armadilhas. E o inimigo fica usando essas coisas para nos embaraçar, para nos esfriar, para roubar de nós a comunhão. Mas eu quero falar com vocês aqui nesta noite sobre a importância de, quando nós estivermos lá do lado de fora, nós fecharmos a nossa boca quando entendermos que é necessário, e quando nós chegarmos aqui no templo, nós abrirmos a nossa boca para adorar, para glorificar, tendo a certeza que no nosso silêncio do lado de fora, Deus está trabalhando pela nossa vida aqui do lado de dentro. Porque foi lido aqui na leitura introdutória que se o nosso coração nos condenar, maior é Deus que sabe de todas as coisas. Então, se a luta está se levantando, se o problema está se manifestando, não murmure, não reclame de forma alguma, não pragueje, não, fecha a tua boca. Se o inimigo está dizendo não vai acontecer, Deus não vai fazer, as coisas não vão se realizar, meu irmão, olhe para alguém e diga: feche a boca, não diga nada lá do lado de fora, mas quando você chegar aqui dentro, diga para o teu irmão: abra a tua boca e adore, abra a tua boca e glorifique, abre a tua boca e exalte, porque Deus está trabalhando em favor dos seus. Marque aí Daniel capítulo de número 3. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso, porque bom é ter esperança, oh glória, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 3, a Bíblia fala-nos que Nabucodonosor, ele fez uma imagem dele mesmo, ele mandou fazer uma imagem dele mesmo. E lá no versículo de número 4 diz que o arauto, ele proclamou em alta voz dizendo que quando ouvisse o som da buzina e dos demais instrumentos musicais, todos deveriam se prostrar diante daquela imagem e adorar os deuses de Nabucodonosor.
Mas sabe por que ele estava fazendo isso? Porque tinha 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e muitos viram que eles oravam de manhã, eles oravam à tarde, eles oravam de noite, eles não tinham vergonha de adorar a Deus, eles estavam em terra estranha, mas eles continuavam adorando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus. E é isso que a gente tem que fazer, porque, irmão, se a gente não adorar, o inimigo vai se levantar. Então, já que ele vai se levantar, então a gente vai estar preparado também, adorando, glorificando, exaltando e se enchendo de Deus na nossa vida. E foi isso que aqueles jovens fizeram. Eles disseram que por nada eles adorariam os deuses de Nabucodonosor, por nada eles se prostrariam diante daquela imagem que Nabucodonosor mandou fazer. E a Bíblia fala que quando ouviu-se os instrumentos, todos ali se curvaram, só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles permaneceram de pé. Eles permaneceram com a sua boca fechada e logo foram avisar Nabucodonosor que eles não se prostravam diante da imagem e não adoravam os deuses de Nabucodonosor. E lá no versículo de número 12, diz aí, não prestam culto aos teus deuses, não adora a imagem de ouro que mandaste erguer. E aí o que acontece? Lá no versículo 14, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e começou a dizer: por que é que vocês não se prostram diante da minha imagem? Vocês não sabem que se vocês não fizerem, eu vou ter que lançar vocês lá na fornalha de fogo? Por que é que vocês não adoram os deuses da qual eu sirvo? E sabe qual foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Está no versículo 16. Eles disseram: nós não temos que lhe dizer nada sobre este negócio, mas o Deus que nós servimos, Ele nos livrará da tua mão, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Tem coisa, irmão, que o segredo é você não responder. Tem coisa que o segredo é você se calar. E vocês conhecem bem a história. Eles foram lançados na fornalha porque não quiseram se prostrar. Mas quando eles foram lançados ali dentro, ao invés de ter 3, a Bíblia fala que agora tinha 4. E o quarto era a semelhança do Filho de Deus. Você acredita que era Jesus que estava lá no meio deles? Eu acredito que era Jesus que estava lá no meio deles, porque está escrito, meu irmão, o profeta Isaías, ele profetizou: se você passar pelas águas, as águas não te submergirão. Se você passar pelo meio do fogo, chama alguma arderá em ti, porque o Senhor teu Deus, Ele será conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, ainda que você esteja passando pela fornalha, a fornalha é símbolo das lutas, é símbolo da dificuldade, é símbolo, irmãos, das guerras que nós travamos para mantermos a nossa vida espiritual de pé. Mas você quer ter vitória, você quer chegar na casa de Deus e ter desejo de adorar, ter desejo de glorificar, ter desejo de exaltar o nome do Senhor, irmão, passe no meio da fornalha glorificando, passe no meio da fornalha acreditando que ainda que seja grande a peleja, mas maior é o Deus que nós estamos servindo aqui neste lugar. Eu quero liberar uma palavra à sua vida. Deus tem vitória aqui nessa noite para nós. O laço está sendo desfeito, a armadilha está sendo quebrada, Deus está aplanando caminhos para nós.
nós passarmos para o outro lado. E creia, nós vamos cantar o cântico da vitória. Nós vamos cantar o cântico. Você pode dizer para o teu irmão: nós vamos cantar o cântico da vitória. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, para você marcar Isaías capítulo de número 36. Eu não vou me estender muito não, mas eu quero falar algumas coisas sobre isso, sobre se manter em silêncio quando é necessário, para não murmurar, para não reclamar, para não dar, irmãos, munição para o inimigo de nossa alma. Diga para o teu irmão: não se esqueça disso, não dê munição para o inimigo, não dê. Quando tiver um levante, irmão, vai orar, vai adorar, pega a harpa e canta em casa, põe um louvor lá na agulha e adora o nome do Senhor, mas não dê munição para o inimigo da sua alma. Aleluia. Essa mensagem é de Deus para a nossa vida nessa noite. Eu não programei mensagem para pregar não, mas Deus, Ele derramou no meu coração. Ele derramou, porque isso aqui é uma estratégia. O inimigo não se prepara lá fora, mas nós estamos se preparando aqui dentro. Nós estamos se preparando aqui dentro. Deus está nos mostrando como fazer para vencer diante das investidas do inimigo da nossa alma. O capítulo de número 36 vai falar sobre Senaqueribe, rei da Síria. Intentou contra as cidades fortes de Judá, tentou tomá-las para si. Numa época que Ezequias, o rei, homem de Deus, que tinha como que contemporâneo um profeta, porque todo rei que era de Deus, ele tinha um profeta de Deus do seu lado, porque por maior que o rei fosse, por maior que o exército fosse, mas ele confiava, era na misericórdia de Deus, ele confiava, era na palavra de Deus, ele tinha como braço forte as mãos do Senhor nosso Deus. E a Bíblia fala que Senaqueribe, ele enviou um homem, o seu braço direito, por nome de Rabsaque. Ele disse: vá lá e diga todas as palavras ao rei Ezequias. E ele foi. Ezequias enviou para esta conversa 3 homens que era seu braço direito: Eliaquim, Sebna e Joá. E quando chegaram naquela conversa, Rabsaque disse assim: assim diz o rei Senaqueribe, que foi feito dos deuses de Samaria. Qual deles livraram Samaria de nossas mãos? Quem foi feito dos deuses de Amate, de Arpade, de Serfavaim, de Ena, de Iva? Qual desses deuses, responda, livraram Samaria de nossas mãos? Por isso vos entregai. Só que eles tinham recebido uma palavra do rei Ezequias. Sabe qual era? Ela está lá no versículo de número 21. Ele disse nessa conversa: não responda absolutamente nada para ele. Ele estava dizendo: deixa eles falar, mas não dê munição, não dê munição. Ele estava dizendo em outras palavras: porque maior é o Deus que está conosco. Aleluia, aleluia. E após ele dar esta ordem, e Eliaquim, Sebna e Joá chegarem com a resposta de Senaqueribe, vinda por Rabsaque, blasfêmias, deboches, zombarias. A Bíblia no capítulo 37,
ela diz que o rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, eles fizeram isso aqui. Eles entraram no templo e eles começaram a buscar a presença do Senhor na oração. Diga para o teu irmão: a oração ainda é a chave da vitória. Está escrito: Ele cumpre o desejo daqueles que o temem, Ele ouve o seu clamor e o salva. Salvação fala de livramento de morte. Está escrito: o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate as portas se abrem, meu irmão. Eles começam a clamar. E eu quero que você entenda uma coisa sobre a importância da oração: que toda ação, pastor Isaqueu, promove uma reação. Pode até demorar um pouco, irmãos, mas diga para o teu irmão: Deus chega na hora certa. Ele vem com a resposta na hora exata. E é interessante é que quando menos a gente acha que as coisas vão acontecer, é o momento que Deus está olhando do céu e está dizendo: por mais que tem filhos meus chorando lá na terra da aflição, mas hoje eu escolhi ele para surpreender. Hoje eu escolhi ela para surpreender. Mas é para aqueles que estão orando. Quem está orando aqui? Deixa eu ver quem está orando, quem está clamando. Ao invés de estar murmurando, quem é que está orando? Está confiando, está acreditando. Então entenda: Deus vai te surpreender. E enquanto eles oravam, a resposta de Deus veio. Porque esse é o segredo. O inimigo se levanta e você se cala. Vem para o templo, ora e adora. Você age em meio à dificuldade, e o Senhor reage em meio à tua provação, trazendo o que? Resposta. Versículo 21 de Isaías 37. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Eles estavam orando junto. E de repente ele para de orar. Parece que eu estou vendo. Ele põe as mãos nos ombros do rei e fala: meu rei, Deus está falando comigo. E Ele liberou uma palavra para ti. E Ele está dizendo: eu ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria, e esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Versículo de número 33. Ele não entrará nessa cidade, ele não atirará aqui uma flecha sequer, ele não virá adiante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde ele veio, ele voltará, não entrará nessa cidade. Nessa cidade, declara o Senhor, eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim, por amor de Davi, o meu servo. Quando você ora, Deus se levanta. E Ele deixa claro: não adianta. O inimigo está se levantando de todas as maneiras contra a sua vida. Só que Deus está liberando esta palavra e dizendo: não adianta. Ele não vai conseguir. Ele não virá e não entrará nela com escudo, não construirá rampas, ele não conseguirá minar a sua casa. Ele pode até se levantar, mas creia, ele está se levantando é para cair, não é porque a gente é alguma coisa, é porque nós servimos um Deus grande, que está na nossa frente, pelejando pela nossa vida, e Ele tem o desejo de honrar a tua e a minha fé.
E como Deus, Ele fala, assim Ele faz. Você lembra? Lá nos dias de Josafá, Deus usou Jaziel, filho de Zacarias, e disse assim, ó: nesta peleja não tereis que pelejar. Quando eles se prepararam para ir à batalha, porque Deus disse através de Jaziel: amanhã bem cedo saireis ao encontro. Ou seja, vocês irão para a batalha. Aí o que Josafá fez? Preparou o exército na frente, os cantores atrás, louvando. Grande é o Senhor, sua benignidade dura para sempre. Grande é o Senhor, sua benignidade dura para sempre. Aí Deus vem e fala com Josafá. Só que tem uma coisa errada aí, Josafá. Coloca os cantores para frente e põe o exército para trás. Quem sabe Josafá olhou e disse assim: mas Senhor, aí está errado, o exército tem que ir na frente. Aí ele olha e fala: mas eu não disse que nessa peleja você não vai ter que pelejar? Quem vai pelejar? Deus estava dizendo: sou eu que vou pelejar. E ele assim o fez. E enquanto o povo ia louvando, ia adorando, ia exaltando, está entendendo porque você não pode se calar aqui dentro? Você quer ter vitória? Você quer ver Deus pelejar na tua vida? Sem você mover uma mão, vai adorando, vai glorificando. Você pode levantar a mão para glorificar, você pode levantar a mão para exaltar. Eu vou dar 1 minuto para você. Levante a tua mão com a minha para o céu, fale alguma coisa por 1 minuto. O desejo era ficar adorando a noite toda, mas as horas já estão se indo, a dispensação já está se acabando. Então levante a mão para adorar, vai adorando, vai glorificando. Deixa Deus pelejar pela tua causa, deixa Deus pelejar pela tua vida. Oh aleluia, oh aleluia. Vai adorando, se você pode, vai adorando, diga alguma coisa ao Eterno aqui nesta noite. Eu estou sentindo que o nosso culto está com cheiro de vida. Ele está esperando você adorar, Ele está esperando você glorificar. Eu não estou querendo pôr fogo na igreja não, eu estou dizendo para você que é assim que a igreja vence. Vai adorando, vai glorificando. Você tem mais 10 segundos para adorar. Vai adorando, vai glorificando. E eu já vou continuar a pregar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo que tem vitória chegando. Tem vitória de Deus chegando. E Deus está falando ao meu coração: eu vou trazer vitória espiritual à minha igreja. Porque as outras coisas, irmão, é consequência. Pare de pensar nas coisas da terra, pense nas coisas espirituais. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Está vindo uma chuva de glória sobre nós. Fecha o guarda-chuva espiritual e deixa essa chuva molhar a tua vida com poder. Aleluia, aleluia, oh glória ao Senhor. E aqui em Isaías 37 acontece a mesma coisa. Porque como Deus, Ele falou, eles não precisaram mover de um só dedo na batalha. Porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele saiu em meio ao arraial dos assírios,
E naquele dia Deus matou 185 mil homens, enquanto que do outro lado a igreja só adorava, a igreja só glorificava. Diga para o teu irmão: teu trabalho é glorificar, o teu trabalho é adorar, e Deus vai colocar por terra o inimigo da tua alma. Deus não precisa de muito, só um anjo em meio à adoração da igreja, irmãos, é o suficiente para Deus colocar as barreiras por terra. Você lembra? Marque aí para ler em casa Atos 12. Você lembra aquela passagem? O inimigo do povo de Deus estava se levantando contra a igreja, querendo parar a igreja. E aí prenderam a Pedro, colocaram ele numa prisão. A Bíblia fala com 4 quaternos de soldado, ou seja, eram 16 soldados ali presos ali junto com Pedro para vigiar Pedro. Mas a Bíblia fala que tinha um mistério. Lá no versículo 5, se não me falha a memória, de Atos capítulo 12, pode até pôr no telão. Eu acredito que está escrito, olha lá, ó, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, ela fazia contínua oração. Louvado seja Deus por ele, ao Senhor Deus. É assim, a luta está se travando, mas a nossa vitória não é caminhar de pé, é caminhar de joelho, é caminhar de joelho, é caminhar adorando, é caminhar glorificando. Você está pedindo para glorificar? Eu estou pedindo para você glorificar Jesus. Você não quer vitória? Eu estou pedindo para você adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A igreja não foi lá na frente daquele lugar onde ele estava preso para lutar por ele, não. A igreja onde estava, ela começou a orar, a falar: Senhor, tu podes libertar Pedro da prisão. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele chegou naquele lugar e Pedro estava dormindo. Porque, irmão, quem tem vida com Deus, ele descansa no Senhor. Ele sabia que no dia seguinte ele já estava sentenciado à morte, mas ele estava descansando no Senhor. Ele sabia: se eu tiver que morrer amanhã cedo, é porque Deus permitiu. Mas se eu não tiver que morrer, de algum jeito, Deus vai quebrar essas cadeias, e eu vou sair daqui para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Ele acordou com o anjo dizendo: Pedro, vamos embora daqui. E à medida que ele andava atrás do anjo, talvez até achando que ainda estava sonhando, as portas, elas se abriam sozinhas. Diga para o teu irmão: quem vai abrir as portas é o teu Deus. Deus vai enviar o anjo lá. Deus vai abrir as portas que estão fechadas. Mas eu não tenho a chave. As coisas da divina não precisam de chave. O poder de Deus vai na frente abrindo. E se tiver barreira, Deus está falando ao meu coração que Ele está colocando por terra, enquanto você adora Ele neste lugar. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do eterno Deus? Aleluia. E quando Pedro olha, ele se percebe que está do lado de fora. E aí ele vai aonde a igreja costumava se reunir para orar. Ele bate na porta. O povo estava clamando para Deus libertar, só que Deus já tinha feito. Enquanto você clama para Deus fazer, creia, Deus já foi lá e Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Você crê? Se é para quem tem fé, Ele já está fazendo. Você está orando, Ele está fazendo. Você está aqui adorando, Ele está fazendo. Você está glorificando e Ele está dizendo: eu estou fazendo. Uma menina chamada Rod saiu no meio do povo.
E o povo clamando: Senhor, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro. Ela olha, vê que é Pedro, fica até assustado e não abre. E volta chacoalhando todo mundo: Pedro está aí. Quem sabe alguém disse: mas nós estamos orando para Deus livrar ele. Não, Deus já ouviu, ele está aí fora. E quando abriram a porta, Pedro testificou de um milagre que aconteceu. E aquele dia, eu acredito que aquela noite foi longa, porque Pedro pregou muito naquela noite e disse: o anjo do Senhor me visitou, porque aqui a igreja estava orando. Tem gente que vai testemunhar: o anjo do Senhor foi lá, colocou no lugar o que estava fora do lugar, porque a igreja estava orando. Deixa eu te mostrar o último texto para a gente encerrar. Jó, capítulo de número 1. É interessante que quando a Bíblia ela fala que Jó era o homem mais rico do Oriente, no versículo 2, é porque verdadeiramente ele era. Eu estava analisando esse texto e a gente entende que pelo menos ele tinha 3 empresas. Quer ver? Versículo de número 3. Primeiro, possuía 7.000 ovelhas. Ou seja, a distribuidora de lã era dele. Tinha 3.000 camelos. A transportadora daquela época era dele. Ele tinha 500 juntas de boi, ou seja, a distribuidora de carne para toda aquela cidade era dele. 500 jumentos. Jumentos eram usados como máquinas para arar a terra. Além de ter empresas, tinha um forte maquinário. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. Convidavam suas 3 irmãs para comerem, beberem com eles. Mas a palavra do Senhor mesmo diz que aquilo que ele, Jó, achava que um dia poderia acontecer, veio sobre ele. Porque é isto, o crente, irmão, ele tem a mente de Cristo e ele está preparado. Ele sabe que existe o tempo que tudo dá certo, o tempo que é favorável do benefício de Deus, mas ele sabe que ele não pode se acomodar com esse tempo. Falar em acomodar, isso aí é uma mensagem para um outro dia. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que entender que do mesmo jeito que tem o tempo favorável, vem ou pode chegar o tempo da dificuldade. E quando esse tempo chegar, como é que você vai se posicionar? Jesus ele disse: eu vos dou a minha paz, mas não como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo, ela está segura enquanto tudo aqui vai bem. Está tudo bem, bom dia, e aí como é que está? Aí tem uns que tem uma mania de dizer: se melhorar vira festa. Não é assim que o povo fala aí? Se melhorar vira festa. Aí parece que o mesmo, quando entra a dificuldade, você passa para ele e fala bom dia, ele fala: só se for bom dia para você. Fala: mas ontem ele estava tão bem. O que aconteceu? É porque uma paz que está voltada só quando as coisas daqui dão certo. E a paz que Cristo dá, diga para o teu irmão, é diferente. É isso aí, ó. Está tudo bem, ele está dando glória a Deus. E quando as coisas ficam ruins, ele está dando glória a Deus do mesmo jeito. Você quer ver a diferença do crente que tem glória de Deus? Eu trabalho no supermercado, irmãos. Você quer ver a diferença do crente que tem glória de Deus e aquele que não tem? É crente também, mas não tem glória de Deus na vida. O crente que não tem glória de Deus, ele está lá fazendo compra com o carrinho que não consegue nem mais empurrar. Aí ele encontra o outro crente que tem glória a Deus, ele está só com a cestinha.
Ele não tem dinheiro para muita coisa, mas na casa do crente uma coisa que não falta é o pó de café e o açúcar. E o café está caro, hein? Para arrebentar. E ele está lá carregando. Aí o outro com o carrinho que nem consegue empurrar fala: Pai do Senhor, meu irmão, nossa, mas está terrível esse mundo, hein? Está tudo caro. E começa a murmurar. E o carrinho está cheio. Se está cheio é porque consegue pagar, mas está murmurando, está reclamando. E aí o que você me diz de tudo isso que está acontecendo? Aí o crente cheio da glória de Deus, com a cestinha na mão, ele fala: e vai piorar. Aí a pessoa assusta, olha para ele e fala: mas por que é que você está dizendo isso? Porque nos últimos dias a palavra de Deus diz que era difícil, mas o segredo é abrir a boca para adorar, é abrir a boca para glorificar. O segredo é permanecer firme com o Senhor Jesus. Quem veio nesta noite decidido, em meio à luta, permanecer firme com Jesus, dá um glória a Deus para estourar o telhado da igreja. Aleluia. É assim que o crente que tem glória, ele reage, irmão. Ele não fica aí andando cabisbaixo, desanimado, não. Ele reage. E olha o que aconteceu. Satanás chegou até Deus, porque ele faz isso. Quando as coisas estão muito bem, ele faz, e é permissão de Deus. Porque, irmão, se tudo continuar muito bem, a gente relaxa, irmão. A gente relaxa. A gente dobra o joelho e fala: Senhor, eu te agradeço por tudo. E já está levantando do joelho. Deus ia falar com ele, não deu nem tempo, ele já levantou, porque está tudo bem. Agora quando chega na hora da prova, ele dobra o joelho, ele chora e fala: Jesus, olha como é que está a situação. Aí Jesus olha assim e fala: eita, agora eu estou gostando. Ele começou a falar comigo e eu não vou responder. Eu vou só ficar olhando para ele, mas lá na frente eu vou fazer ele entender que ele não está sozinho, não. Eu vou fazer ele entender que eu sempre estive com ele. Porque, irmão, as lutas não é um lugar de castigo, guarde isso. As lutas que Deus permite é um lugar de privacidade. Porque foi isso que Jó lá na frente, quando teve vitória, ele disse: antes, quando tudo estava bem, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu passei pelo processo, os meus olhos te contemplam. Sabe qual é o momento de você contemplar a glória de Deus? É no meio da dificuldade. Fazendo o que? Reagindo, irmão, à dificuldade, dando glória e adorando o nome do Senhor. E o inimigo disse: sabe por que Jó ele te serve? Porque tu tens cercado ele de bens. Mas deixa eu tocar na vida dele, e tu verás, Senhor, se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus disse: vai, toque em tudo que ele tem, só na vida dele que não, porque a vida dele pertence a mim, mas pode tocar. E aí a Bíblia fala, lá no versículo 13, que certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa,
que desabou, e eles morreram, os filhos de Jó. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Às vezes a gente fala da história de Jó com tanta naturalidade. Na minha primeira viagem missionária em Vitória, no Espírito Santo, um irmão, amigo de ministério, ele perdeu os 4 filhos. Os 4 filhos foram passar o Natal na casa da avó, e lá tinha como se fosse uma lagoinha, mas tiraram a placa que estava escrito que era proibido nadar. Era uma faixa etária de 12 a 16. Uma semana e meia antes eu estava pregando aonde ele dirigia. Brinquei com as crianças. Ele estava reformando a casa, aumentando os cômodos. O menino estava começando a trabalhar. Disse: pai, lá na vidraçaria sai mais barato. Eu vou colocar todos os vidros desses quartos que estão aumentando. E assim ele fez. A casa já estava preparada. Eles depois iriam para lá passar o Natal. Mas o menor, a menina, foi entrar naquela lagoa e ela não conseguiu voltar. A outra deu a mão, puxou para dentro. A outra deu a mão, puxou para dentro. O menino mais velho deu a mão e puxou para dentro. Nós, como este púlpito, eu do lado dele, eu sempre fui muito próximo dele, agarrado a ele, um outro obreiro do outro lado. Eu lembro que na cidade de Vila Carapina parou a cidade, irmãos, parou a cidade. Encerraram, cancelaram os natais na igreja, virada de ano, para todos passarem ali orando, porque foi algo que abalou a cidade. E ele olhava e falava: irmão Davi, eu estou durão aqui, mas Deus sabe, eu estou arrebentado. E a gente vendo os 4 caixões daquelas crianças. Irmão Jó também perdeu todos os filhos. É difícil. E em meio a tudo isso, sabe o que estava acontecendo no mundo espiritual? O inferno tinha parado. Satanás estava de pé. Os demônios estavam de pé, dizendo: é agora. Ele vai murmurar, ele vai praguejar, ele vai falar contra o Deus dele, porque ele perdeu tudo nesta vida. E a Bíblia diz, lá no versículo de número 20, eu já estou encerrando, que ao ouvir todo este relato, Jó levantou-se, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, como símbolo de humilhação diante de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia é fiel. Aquele que se humilha, na hora certa Deus o exalta. Se prostrou com o rosto em terra, e em vez de reclamar ou murmurar, a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. E em meio à sua adoração, ele disse: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu eu partirei para lá. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Se coloque em pé. Eu até entendo que a sua luta esteja grande, mas não é maior do que a de Jó. Então, se ele, irmão, não reclamou, não murmurou, não praguejou, mas adorou, você também no meio dessa luta, você pode reagir. Você pode reagir, pode adorar. Eu quero que a Evelyn e a Esther prepare aquele mesmo louvor que vocês cantaram aqui. Vai preparando enquanto eu vou finalizando aqui. Porque nós vamos adorar. Com esse louvor nós vamos adorar. Nós vamos adorar, nós vamos declarar a vitória. Ele tinha tudo para ter murmurado, mas ele preferiu adorar. E sabe o que aconteceu, irmão? Lá na frente, a Bíblia diz que Deus deu tudo
Profetiza para alguém e diga para ele: não te preocupe com essa luta. Deus vai te dar tudo em dobro. Tudo em dobro, tudo em dobro. As suas lágrimas, elas vão se tornar em sorriso, vai se tornar em alegria. Se alguém está enfermo, Deus vai trazer saúde. Você vai glorificar e vai louvar a Deus por esta vitória também. E enquanto elas vão louvar o Senhor, eu quero te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos por você.